Olá! Durante toda a nossa jornada da vida, às vezes a vida ela nos traz pessoas que são difíceis de lidar, pessoas que temos dificuldades de ter algum entendimento, de compreender elas. Então, geralmente temos essa percepção negativa dessa pessoa. E assim como nós pensamos dela, assim ela se torna. Hoje eu queria trazer para vocês um trechinho deste livro aqui, da Louise Hay, Como Você Pode Curar Sua Vida, onde ela nos deixou, esse legado maravilhoso, que ela realmente transformou a vida dela, ela se curou através do pensamento, das afirmações positivas. Então ela deixou isso para nós, o poder do pensamento positivo. Ela sempre nos trouxe que quando mudamos um pensamento, tudo se muda ao redor. Então, eu achei bem interessante um trechinho desse livro que ela traz sobre como podemos lidar com essas pessoas que temos dificuldade, que achamos difícil, que são meio contraditórias, são negativas. Então, ela traz um trechinho, eu vou ler para vocês. Um cliente meu arranjou um emprego como pianista num clube cujo dono era famoso pela sua grosseria e mesquinhez, a ponto dos outros funcionários o terem apelidado de... eu acho que eu não posso falar aqui. Vou dar outro apelido para ele. Senhor Mal-Humorado. Tá, vamos dizer que esse é o apelido dele. O rapaz pediu para mim ajudar ele a lidar com essa situação e eu respondi: dentro de todas as pessoas existem todas as boas qualidades. Não ligue para o modo como os outros reagem a esse homem. Isso não tem nada a ver com você. Sempre que pensar nele, abençoe com amor. Afirme constantemente. Sempre trabalho para chefes sensacionais. Repita essa frase sem parar. Ele seguiu meu conselho à risca e começou a mudar. Logo viu o padrão do seu chefe mudar com ele. Começou a receber elogios do seu patrão, que além disso passou a lhe dar gratificações e contratá-lo para tocar em vários outros clubes. Os demais empregados que ainda continuavam enviando pensamentos negativos a ele, ainda eram maltratados e não valorizados. Então, a Louise Hay, ela sempre nos traz, que tudo é percepção. Quando a gente muda o nosso pensamento, tudo muda. Então, quando temos um pensamento negativo, digamos o exemplo aqui que deu do chefe, se você também tem um chefe que é bastante desafiador, que tu não se entende muito bem com ele, não tem uma boa relação, começa mentalmente então a afirmar: meu chefe é maravilhoso, meu chefe é generoso, ele sempre me valoriza, eu sou bem remunerado na empresa, ele valoriza o meu trabalho, ele reconhece o meu trabalho. Comece a mudar, porque geralmente temos aquele pensamento, Ui, que chefe mala, meu Deus do céu. Ui, que homem insuportável, não aguento esse homem. Meu Deus, por que eu tô trabalhando aqui? E às vezes não temos muita escolha, precisamos do trabalho, precisamos da remuneração. Então, geralmente a gente fica, Ui, que homem insuportável, lá vem aquele homem hoje me incomodar. E geralmente a gente fica nessa mentalidade, daí chega um colega, outro já comenta: tu viu? Hoje amanheceu. Hoje pela cara vai ser aqueles dias difíceis, porque pelo jeito não amanheceu bem, e começa a comentar contra o chefe, e aquela energia vai se expandindo e vai se expandindo aquela coisa negativa. Então comece a mudar, comece a afirmar o contrário do que você está vivendo hoje.
Se você também tem um colega, uma colega que é difícil de trabalhar, porque geralmente tem pessoas que são bem desafiadoras que encontramos, né, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia. Então comece a afirmar o contrário, comece a afirmar, ela é tão gentil comigo, nossa, como ela é doce, como ela é um amor de pessoa, como ela me ajuda no trabalho, como ela coopera bem, como ela trabalha bem em equipe. Eu trabalhava numa empresa onde eu tinha uma colega que ela era bastante desafiadora, assim. Ela tinha uma personalidade muito forte, assim. Ela era muito explosiva, ela não conseguia ouvir muita a tua opinião, assim. Então, ela era uma pessoa bem difícil de tu trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, ela era uma pessoa, assim, profissional, assim, incrível, sabe? Ela era muito inteligente, ela era muito rápida, assim. Então, ela tinha essas qualidades, mas ela tinha essa personalidade que era difícil de trabalhar com ela. Então, muitas vezes eu chegava na empresa e eu já via aquele clima pesado, assim, sabe? Porque às vezes ela deixava um pouco pesado, porque ela tinha umas atitudes, às vezes começava a reclamar ou xingar, daí tornava, às vezes, o ambiente um pouco pesado, um pouco negativo. Às vezes eu chegava não tinha paciência, às vezes eu absorvia toda aquela energia e acabava ficando ruim. Às vezes eu não tinha paciência, acabava, às vezes também sendo um pouco ríspida com ela, daí se tornava ainda pior o ambiente, né? Daí sim que ficava horrível de se trabalhar. Mas assim, ó, como eu já estava estudando lei da atração, esses livros, Ho'oponopono, eu comecei a aplicar na minha vida e comecei a aplicar até para a situação com ela. Então eu fazia. Quando eu chegava assim, via que já estava aquele clima, que ela já estava daquele jeito, eu começava. Divindade, limpe em mim essa irritação que eu tô com a fulana. Por favor, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Divindade, limpe em mim tudo que eu enxergo só de negativo nessa pessoa. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Então aquela irritação, aquele coisa negativa que estava ali, o ambiente negativo, ia se transformando, ia passando, e ela ia se acalmando e ia se tornando um ambiente leve. E às vezes também eu fazia o Ho'oponopono e também eu tinha um outro hábito, daí eu olhava para ela assim e respirava e dizia: fulano, eu abençoo a tua vida, eu vejo Deus em você. E simplesmente assim ela mudava. Ela começava a ficar mais calma, não ser tão grosseira, ter atitudes tão grossas. E daí se tornava um ambiente bom de trabalhar, porque ela era uma pessoa, uma profissional incrível, assim, muito inteligente. Só ela tinha essa personalidade, esse jeito explosivo, assim, sabe? Então, às vezes tu falava alguma coisa pra ela, ela já explodia, assim, sabe? Ela não conseguia assimilar, escutar. Então, quando eu começava a praticar o Ho'oponopono e a mentalizar e abençoar a vida dela, tudo começava a se transformar, porque tudo é energia, né, gente? Quando a gente tá então mandando aquele pensamento, ai, que raiva essa guria, hoje vai estragar meu dia, hoje meu dia não vai render. A gente tá mandando essa energia negativa, essa energia de raiva, de irritação, então o que tu dá, mais tu recebe. Então, tá focando nisso, mais nisso tu vai ter. Então, quando a gente resolve abençoar, resolve enxergar o lado bom dela, as qualidades da pessoa, vai se transformar, tu vai estar focando nisso, tu vai estar focando em coisas boas. Então, a Louise Hay sempre ela nos traz isso, né? Que um pensamento pode ser mudado, a forma que tu vê a pessoa pode ser mudado, pode ser transformado. Então, não deixe de praticar. Se você tem alguma dificuldade com uma pessoa, um amigo, um parente, um colega,
comece a praticar, comece a mudar, comece a ver coisas boas nela, comece a mentalizar tudo ao contrário. Se ela é grossa, diga, ai meu Deus, como ela é gentil, como ela me ajuda. Aí às vezes vem vindo uma pessoa, né, e a gente às vezes não tem muita paciência, aí começamos, ai meu Deus, lá vem aquela mala, oi, lá vem aquela pessoa pesada, já vai reclamar de tudo. A gente tem esse hábito, né, de julgar, de criticar. Então, quando vem essa pessoa, que geralmente ela é desse jeito, aí tu vai dizer, lá vem aquela pessoa abençoada, nossa, ela vai iluminar meu dia. Comece a falar frases ao contrário da realidade que você está vivendo. Todos os livros nos trazem esse poder de nós transformarmos a nossa realidade, a nossa situação, e também nos traz também esse poder de nós transformar essas situações com essas pessoas difíceis que vêm na nossa vida, mas elas vêm para nos ensinar algo, para nos trazer algum aprendizado. Tudo na vida é, né, gente? Estamos aqui numa escola para aprender. Então, mude sua percepção com essas pessoas que você tem dificuldade, comece a abençoar, comece a ver as qualidades dela e você vai, como ela vai mudar com você. Ela vai se transformar em outra pessoa. E nós não sabemos, né, o que cada um carrega, o que cada um passou. E geralmente a pessoa dá o que ela recebeu, ela dá o que o coração tem. Então, às vezes, essas pessoas que são difíceis de lidar, que são rancorosas, que são amargas, que são explosivas, que são brabas, elas tiveram, né, um passado muito difícil, uma vida muito difícil. A gente não sabe que cada um carrega, né? Não sabe as tempestades que o outro passa, os desertos que eles já passaram. Então, não cabe a nós, né, tá julgando, tá criticando. Cabe a nós, então, abençoar, mandar luz, ter empatia, né? Porque, de repente, essa pessoa que tá vivendo essa tempestade na vida dela, de repente você vai ser o sol que vai iluminar o dia delas. Então não deixe de abençoar, não deixe de ver coisas boas nas pessoas. Todo mundo tem o seu lado bom, sim, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu abençoo a sua vida.